meu nome é Maureen e a dica dessa semana aqui no canal é: até quando os pais têm a obrigação de prestar pensão alimentícia aos filhos? O direito ao recebimento de pensão alimentícia pelos filhos menores, ele decorre da lei e encontra amparo no artigo 229 da Constituição Federal, que nos diz que os pais têm a obrigação de assistir, criar e educar os filhos menores. Em consonância com este entendimento, os artigos 1565, inciso 4 e 1703, ambos do Código Civil, nos dizem que os pais separados judicialmente deverão contribuir na proporção de seus rendimentos para a guarda, sustento e educação dos seus filhos. Sendo assim, a obrigação de se prestar alimentos, ela nasce da situação de dependência e do dever legal e social de se prestar uma assistência àquela pessoa que ainda não possui meios de prover seu próprio sustento através de seu trabalho. O pedido de pensão alimentícia ele é conhecido no meio jurídico como pedido de prestação de alimentos. E ele encontra amparo no artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil. E este pedido de alimentos, ele deve estar amparado na necessidade de quem os pleiteia, ou seja, de quem os está requerendo, e na possibilidade de quem os deve prestar. É importante esclarecermos também que a obrigação de prestar alimentos pelos pais independe da situação financeira do filho. Este direito ele decorre do princípio da dignidade humana. Ou seja, independentemente da situação financeira do filho, seja ele por ter recebido uma doação ou uma herança, ainda assim existe a obrigação de se prestar alimentos a este filho. Sendo assim, a obrigação de prestar alimentos é um dever incondicional dos pais, e este dever ele deve ser cumprido até que o filho seja emancipado ou que complete 18 anos, razões estas que o eximiriam da necessidade de prestar alimentos a este filho em razão do poder familiar. Contudo, nós temos que observar que mesmo após os 18 anos, pode acontecer do filho ainda não ter condições necessárias para prover seu próprio sustento. Razão esta que nasceria o direito de pleitear alimentos em razão do grau de parentesco. É o que nos diz o artigo 1694 caput do Código Civil, que nos esclarece que podem os parentes pedirem alimentos uns aos outros de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Sob o mesmo ponto de vista, nós temos que analisar a situação dos filhos maiores que, por incapacidade ou enfermidade, não podem prover seu próprio sustento através de seu trabalho, razão pela qual deverão pleitear judicialmente a prestação de alimentos, devendo, para tanto, provar a sua situação de fato. E sendo esta deferida pelo juiz, poderão impor o dever ao genitor de prestar alimentos ao alimentando, que é o requerente, pelo resto de sua vida. Convém dizer ainda que, sobre o assunto prestação de alimentos, o STJ já se manifestou através da súmula 358, proferindo entendimento que não deve haver o cancelamento automático da obrigação de prestar alimentos aos filhos, devendo, para tanto, requerer-se judicialmente, portanto, depende de decisão judicial, devendo ser oportunizado ainda o direito de resposta ao filho. No mesmo sentido, os tribunais brasileiros vêm decidindo reiteradamente sobre a necessidade dos pais de prestar alimentos aos filhos até que estes completem 24 anos, desde que o filho esteja cursando ensino técnico ou superior, podendo ainda esse limite de 24 anos ser estendido, mas apenas em caráter excepcional, até que ele colhe grau, desde que demonstrada a persistência da necessidade dos alimentos e demonstrado também o grau de esforço desse filho para concluir o ensino superior. Portanto, conforme podemos verificar hoje, o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos em razão do poder familiar cessaria aos 18 anos de idade. Contudo, existe entendimento pacificado de que o cancelamento da obrigação de pagar alimentos aos filhos não pode ocorrer de maneira automática, dependendo para tanto de decisão judicial, onde deve ser oportunizado o direito de resposta ao filho.
Existe ainda entendimento dos tribunais brasileiros de que a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos deve se estender até os 24 anos de idade, desde que este filho esteja cursando escola técnica ou ensino superior, podendo esse limite de 24 anos ser estendido apenas em caráter excepcional até a colação de grau desse filho. Ainda temos que nos atentar à situação dos filhos maiores de 18 anos que possuem incapacidade ou estão enfermos e que não podem prover seu próprio sustento através de seu trabalho, que estes poderão provar judicialmente sua condição e requerer o pagamento de pensão alimentícia conforme sua necessidade e situação de saúde. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, não perca tempo, porque toda semana eu posto dicas de direito do consumidor e de direito civil, que vão ajudar você a se manter mais informado ainda sobre os seus direitos. Aqui também, na descrição do vídeo, eu vou deixar minhas redes sociais. Lá também, semanalmente, são postadas dicas de direito civil e de direito do consumidor. Muito obrigada a todos pela atenção dessa semana e tchau!